para mim é uma honra mais uma vez estar aqui com vocês, trazendo a palavra, você que está aqui no nosso culto presencial, você que está também na sua casa. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir e receber de Deus hoje, e para mim é sempre uma alegria estar em casa, ministrar em casa, né, e eu fico feliz com isso. Tem um livro ali fora, John Bevere, né, esse livro extraordinário, O que você está destinado a viver, o extraordinário. John Bevere é um autor best-seller, né, um dos maiores do mundo, e esse livro nos leva mais profundo em tudo aquilo que a gente tem ouvido, visto, aprendido nessa série Milagres. Eu quero começar hoje essa palavra orando mais uma vez. Eu queria que você fechasse os seus olhos, aí mesmo onde você está, curvasse a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Deus, nós estamos aprendendo, ouvindo, recebendo de Ti nessa série Milagres, Senhor. E eu tenho certeza que tudo que temos vivido como igreja, tudo que temos visto nesses dias, não é por acaso, Senhor. Temos em nosso meio algumas pessoas que foram diagnosticadas com câncer esse mês, Senhor, e nós estamos orando em família, estamos orando em igreja, como igreja, estamos crendo no milagre, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. No momento onde o mundo todo passa, um momento conturbado de saúde, o Senhor tem nos guardado. Por isso nós estamos aqui essa noite. Nós queremos Te agradecer, Te louvar por tudo que o Senhor tem feito. E, Senhor, toma a nossa mente, o nosso coração. Nós queremos entender, receber a Tua palavra, sermos transformados por ela e sairmos daqui para ter ainda uma semana de portas abertas, milagres, para vivermos coisas sobrenaturais. Cada um de nós aqui sabe como a gente chegou, Tu sabes, Tu sondas e conheces o nosso coração. E Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um de nós, aquilo que precisamos, aquilo que viemos buscar. Então, Senhor, trabalha em nós e através de nós, para a honra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava lendo alguns textos da Bíblia, especificamente no livro de Jó, né? Você talvez conheça a história desse homem. Eu vou falar algumas coisas rapidamente, só para a gente relembrar e também em consideração algumas pessoas que possam talvez não saber ou não lembrar daquilo que ele passou. Mas o primeiro versículo que eu quero ler está em Jó, no capítulo 1, no versículo 1 também. E esse texto vai mostrar para nós algo que é uma qualidade especial desse homem chamado Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Olha só, você vê esse versículo, diz aonde ele morava, onde ele vivia, diz qual é o seu nome. E a segunda parte do versículo dá para nós as características aqui, que eu tenho certeza que são características que todos nós gostaríamos de ter. Imagina se alguém chegasse para você: olha, eu conheci um homem chamado Tiago Coelho, ele é pastor, mas olha que legal, ele é um homem íntegro, ele é um homem justo, ele teme a Deus e ele também evita fazer o mal. E eu acho interessante porque uma vez alguém chegou para mim e falou: pastor, mas para esse texto ser perfeito tinha que falar. E ele não fazia o mal, né? E aí eu falo para você, quem é que não faz o mal, pelo menos de vez em quando, que dá aquela escapulida, aquela escapada, aquele erro que a gente não quer cometer, aquele erro que a gente às vezes luta contra, mas a gente evita o mal. Nós não pecamos porque amamos pecar, nós pecamos porque somos pecadores. Mas se você vê aqui, a segunda parte do texto que eu li, fala só coisa boa, qualidades que eu gostaria de ser conhecido por elas. Um homem íntegro, um homem justo, ele teme a Deus e ele se desviava do mal, ele evitava fazer o mal. Então são características interessantes. Eu não vou ler todos os textos por causa do tempo, mas no versículo 3, por exemplo, de Jó, ainda no capítulo 1, diz que Jó era um homem rico. No versículo 4 e 5 diz também que os seus filhos eram muito ricos também. No versículo 12 já, lá do capítulo 19, nós vemos que Satanás ele recebe de Deus a permissão
para tocar, para testar a fé de Jó, para testar a fidelidade de Jó. E é interessante que Jesus ele dá a liberdade, ok, olha, você pode tocar naquilo que ele tem, você pode tocar na casa dele, né? Dá a ele permissão, dá a Satanás permissão para tocar nele, aliás, na vida dele não, mas na casa dele sim, né? Tantas coisas acontecem que eu vou falar para você aqui resumidamente, mas ele recebe, Satanás, então, a permissão do próprio Senhor para testar a fé, para testar a fidelidade dele. E é interessante que às vezes eu já vi pessoas irritadas, passando por algum estresse, algum problema, né? E aí eu já vi algumas pessoas falando, meu Deus do céu, eu tenho que ter uma paciência de Jó. E aí eu falo, você não tem noção o que você está falando. Né? Os nossos problemas, as nossas necessidades, com certeza não tem nem comparação tudo que esse homem passou. Aí nós vemos no capítulo 1, ainda no versículo 14 e 15, que ele perde todos os seus bois, todos os seus jumentos. Depois, no versículo 16, vem um fogo do céu, cai sobre a casa dele, queima todas também as ovelhas dele. Aliás, não a casa, mas queima todas as ovelhas dele. Depois nós vemos no versículo 17, que ele é atacado e roubam também todos os seus camelos. No versículo 18 e 19, aí sim, vem um vento que derruba a sua casa e mata todos os seus filhos. Olha que coisa terrível, só coisa ruim, meu irmão, só tragédia. No versículo 7 do capítulo 2 agora, diz que Satanás então, ele afligiu Jó com feridas, dos pés até a cabeça. Imagina, o cara perde tudo que ele tinha, os gados, os camelos, as ovelhas, a sua casa, os seus filhos, né? Ele vai perdendo, vai sendo destruído em todas as áreas. Depois, não só isso, ele tem agora feridas dos pés até a cabeça, o corpo todo está em feridas. E aí eu quero mostrar para você qual é a reação dele nesse momento. Nós vamos ler aqui, Jó também ainda no capítulo 1, versículo 20 e 21. 2 versículos apenas nós vamos ler, que diz assim, olha, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu também partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, olha que coisa impressionante. Então nós estamos falando de um cara que perdeu tudo que tinha, perdeu a família, perdeu todo o dinheiro, era um cara rico e a gente vê feridas no corpo inteiro. Ele tinha todas as razões do mundo para desistir, todas as razões do mundo para reclamar, todas as razões do mundo para poder blasfemar contra Deus, mas a gente vê qual é a reação dele. Ele se levanta, ele rasga o seu manto, a sua veste, raspa a sua cabeça e depois ele se prostra com o rosto no chão e começa a adorar a Deus. E ele diz isso, né? Saí nu do ventre da minha mãe e nu também eu vou partir desse mundo. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te contar uma história de um amigo meu chamado Júnior, pastor, amigão, um homem de Deus. Um dia ele estava fazendo um congresso em sua igreja, aqui mesmo no Rio de Janeiro, fazendo um congresso muito grande. O pastor Antônio Cirilo ia ministrar com a banda, então ele estava um dia, final de semana todo, ajeitando as coisas, preparando tudo, preparando a festa, um congresso de adoração, um negócio muito bacana. O filho dele pega a moto para ir pertinho, talvez uns 300 metros, comprar um cabo e comprar uma fita isolante. Um garoto de 15 para 16 anos pega a moto de emprestada com um amigo, vou ali rapidinho, eu compro. E no meio do caminho não tinha BR, não tinha pista de alto fluxo, nada disso. Perto, rápido e curto o caminho. Ele vai rapidinho, vai lá e tem um acidente, bate com o carro, com a moto no carro, num carro, um carro atropela ele junto com a moto e o menino morre. E eu recebo uma ligação de um outro amigão meu, pastor Hudson, fala, cara, o Lucas está no CTI.
o Júnior está desesperado, e eu pego o meu carro, então vou para Niterói, encontro meus 2 amigos lá, e ele fala: Tiago, pelo amor de Deus, ora, cara, eu não tenho estrutura para perder o meu filho. Meu filho tem 15 anos, meu filho estava na igreja, a gente estava trabalhando, você me conhece, você sabe que eu tenho feito a vontade de Deus, você sabe que eu sou um homem de Deus, você sabe que a minha família é de Deus, você sabe que eu tenho juntado as minhas economias, meu filho ia agora daqui a alguns meses para Hillsong estudar na Austrália, pelo amor de Deus, cara, ora, ele está já na 2ª cirurgia, o negócio é complicado, e aquela situação, cancela a conferência, e agora, né, os cantores, os amigos pastores que iam estar, então, na conferência ficaram para dar aquele apoio, eu fiquei lá, e aí, aquela comoção, depois de horas e várias cirurgias, o menino morre, não resiste. E meu irmão, foi uma das cenas mais fortes que eu já vi na minha vida. Eu estava acompanhando o meu amigo no cemitério, e ele falou para mim assim: o dinheiro que eu guardei, que eu juntei ao longo desse tempo, para mandar o meu filho para estudar na Austrália, meu filho tinha um sonho de ser um adorador, de servir a Deus, eu tive que gastar esse dinheiro para enterrar o meu filho. E aí aquela cena, aquela coisa forte, aquela situação chocante que ninguém esperava, que ninguém tinha o que falar. Nessas horas, meu irmão, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe como agir. É coisa terrível você chegar numa cena como essa e as pessoas querem falar alguma coisa. Não há de ser nada, não há de ser nada porque não foi você. Meus pêsames, a pessoa já está pesada, já está morrendo, meus pêsames. Meu irmão, nessa hora eu não falo nada. Eu abraço, eu fico junto, eu fico tentando estar junto, chorar com os que choram, tentar consolar de alguma forma. E eu lembro que quando nós estávamos ali no cemitério, aquela cena terrível, o meu amigo, o pastor Júnior, olhou para o céu no meio daquela galera e deu um grito. Falou: eu vim nu para esse mundo e desse mundo eu vou voltar também. O Senhor me deu. E ele começou a gritar, meu irmão, com todas as forças. E as pessoas olhando assustados. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu via, todas as vezes que eu lembro dessa cena, eu me emociono. Mas eu vi que não foi uma coisa assim: coitado, está dopado, remédio. Não, eu vi que foi uma cena, algo real, sabe? Algo assim que mexeu, não só comigo, mas eu tenho certeza que mexeu com Deus também. E na verdade você talvez está pensando: pastor, mas o que tem a ver milagres com a vida de Jó? Você só falou de tragédia, você só falou de coisas terríveis. Você falou agora do seu amigo que enterrou um filho de 15 anos. Você só me deu coisas negativas. O que isso tem a ver com o milagre? Mas eu quero, na verdade, lendo, estudando, relendo e aprendendo novamente algumas coisas que eu já tinha visto nesses textos, eu anotei 4 chaves que eu quero compartilhar com você rapidamente. Porque, meu irmão, eu acho que tem hora que nós temos a capacidade de provocar o milagre. Tem hora que nós podemos provocar o milagre. Eu quero te dar 4 chaves que eu aprendo, na verdade, na vida de Jó. Eu chamo ele aqui, daqui para frente, de um provocador de milagre. E aí nós vamos ler o Jó 42, no versículo 10. E aqui já passa um tempo, as coisas vão mudando aos poucos, né? E a vida dele vai retomando. E depois disso, aqui no capítulo 42, no versículo 10 de Jó, diz assim, olha: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou-lhe novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Vou ler novamente. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou-lhe novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. E é interessante que eu tenho sido movido e comovido por Deus nesses dias a orar pelas pessoas, sabe? É interessante isso. Eu sei que nós estamos vivendo uma série de milagres. Eu sei que nós estamos vivendo alguns desafios, todos nós estamos vivendo desafios pessoais, sejam eles financeiros, sejam eles na área da saúde, sejam eles qual área for. Mas, meu irmão, eu tenho sido movido por Deus a orar por meus amigos. Eu tenho visto isso, eu tenho acompanhado algumas situações
né, aqui na igreja mesmo, de pessoas, como eu falei, que foram cometidas de um câncer, fizeram cirurgia, e nós estamos orando por essas pessoas, crendo, acreditando que Deus vai fazer o milagre. Agora, a primeira chave que eu quero falar com você, na verdade nós vamos ver no capítulo 19, no versículo 25. Que diz um texto também conhecido de Jó, que diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim ele se levantará sobre a terra. Olha que coisa interessante, no meio de toda essa tragédia, como eu falei para você, ele poderia ter blasfemado, ele poderia ter reclamado, talvez eu e você, por situações sem comparação, muito menores, como eu já falei, a gente já falou, eu já falei isso. Meu Deus, tem que ter a paciência de Jó, tem hora. A gente já falou coisas assim, para coisas muito menores. Mas no meio dessa situação, nós temos a tendência, muitas vezes, de murmurar em momentos difíceis. E até achar, muitas pessoas têm falado: Deus, sinceramente, eu acho que não existe. Ou então parece que Deus se esqueceu de nós. Deus se esqueceu de mim. Jó não, passando por todo esse problema, passando por todos esses momentos difíceis na sua vida, ele decide não murmurar. Ele prefere declarar em alta voz a sua fé em Deus. E sinceramente, gente, eu acho que isso, na verdade, essas chaves que eu quero compartilhar com você, que tem sido, na verdade, desafio para mim, tem sido desafiador para mim, declarar em alta voz a nossa fé em momentos difíceis. Conversando mesmo com alguns pastores lá nos Estados Unidos, que são meus amigos, são meus mentores também, eles falaram ontem mesmo em reunião, falou: Tiago, é necessário a gente declarar em alta voz a nossa fé. A gente declarar para que o mundo ouça, para que o diabo ouça Satanás. Eu não vou parar, o Senhor está comigo, eu creio que no final dessa história toda, tudo vai ficar bem. Deus, Ele vai me dar vitória no meio dessa situação, e você comece a declarar essas coisas, meu irmão, declarar a sua fé em alta voz. Isso é uma chave para que o milagre aconteça na sua vida, e a gente vê que Jó faz isso. A segunda chave que eu vejo é confiar em Deus. Confiar em Deus, eu tenho aprendido que, na verdade, é um exercício diário. Hoje mesmo eu falei com um pastor, amigão meu lá de Chicago, nos Estados Unidos. Eu mandei um iMessage para ele, uma mensagem. Eu falei: pastor James, ore por mim. Eu estou preocupado com algumas situações. E a gente é amigo de oração, amigo de mentoria, discipulado também. E o pastor James tem vivido uma situação interessante lá. Aquele cara lá nos Estados Unidos, o Blake, que tomou 7 tiros pelas costas, um homem negro tomou 7 tiros dos policiais brancos, aquela confusão toda, a família toda do Blake é da igreja do pastor James. Então o pastor James está na televisão o tempo todo, dando entrevista o tempo todo na CNN, está lá com o Trump toda hora na Casa Branca, e essa coisa toda mudou assim, da noite para o dia, a vida do pastor James, que veio aqui, meu amigo, pregou aqui na Ilan, pregou em CG, e ele está agora conhecido, está na televisão, está falando com todos os líderes grandes nos Estados Unidos, deu uma reviravolta na vida dele. Mas ele foi impressionante, algumas perguntas que fizeram para ele ao vivo na televisão, pegadinhas, situações difíceis de responder, e ele respondia, parecia que estava pronto, parecia que foi preparado por Deus a vida toda para viver aquele momento, para ter a resposta na ponta da língua, para saber o que dizer, para ter sabedoria ao vivo ali, não dando para pensar em rede nacional, e perguntas perigosas, perguntas com pegadinhas, vamos dizer assim, e ele respondendo tudo, e todas as respostas que ele dava, que eu via, ou que eu vejo, eu via o que ele sempre fala para mim: Tiago, o confiar em Deus é um exercício diário. Existe, na verdade, ele fala para mim, existe um lugar de confiança. E eu tenho que orar, eu tenho que fazer esse exercício diário para que todos os dias eu consiga chegar
nesse lugar de confiança. E meu irmão, é impressionante, não importa quanto tempo você tem de caminhada com Deus, não importa quanto você conhece a Bíblia, não importa o quanto você acha que Deus ama ou que você ama Deus, todos nós vamos ser tentados a não estar nesse lugar de confiança. Todos nós vamos ter que lutar em oração, e isso tem a ver também com a primeira chave, que é declarar em alta voz a nossa confiança em que Deus vai fazer o milagre, que Deus vai reverter a situação, que Deus não perdeu o controle da situação, e Ele sempre fala, o lugar de confiança é um lugar onde a gente tem que constantemente chegar, como que um exercício diário. E aí eu quero ler o versículo 15 do capítulo 13 de Jó. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele, certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Olha que coisa impressionante. Nós sabemos que Jó estava no pó, na dor. Só faltava para ele aqui nessa situação, nesse momento, a própria morte. E ele faz uma declaração incrível, meu irmão. Se a gente ler, eu olhei várias outras versões da Bíblia. E na verdade, eu vou dar uma resumida, o que ele está falando aqui é: mesmo que Deus me mate, eu confiarei nele. Aqui é uma situação que me fez pensar. Porque, meu irmão, talvez não é todo mundo que conhece a minha história, mas eu já tive perto da morte algumas vezes, né? Com câncer, 21 tumores no meu pulmão direito, coisas que Deus fez, milagres que Deus fez na minha vida. Fiquei internado no Barra D'Or, 13 dias entubado, CTI, em coma. O médico falou, 95% do corpo já está com infecção generalizada. E as partes, os momentos que eu lembro que eu estava lúcido, nenhum momento eu tive a coragem de fazer essa oração. Né? Senhor, olha, mesmo que Deus me mate, eu vou confiar nele. Isso aqui é muito sério. Muitos de nós, quando nós perdemos a saúde, começamos a perder também a confiança em Deus. E é normal, nós somos seres humanos, meu irmão. Mas Jó, mesmo tendo perdido seus filhos, seus bens, a sua saúde, e agora você vê que não tinha mais nada para perder, só restava a morte, era a única coisa que faltava para ele. Mesmo assim, ele declara que ele confiaria em Deus, mesmo que Deus viesse a matar ele. E aí você fala, pastor, então qual é essa segunda chave? Esse negócio está meio estranho, está confuso. Não, eu quero te dizer, meu irmão, nós precisamos confiar em Deus e entender que confiar em Deus é um exercício diário para que a gente consiga chegar nesse lugar de confiança. Aí a terceiro passo, terceira chave, nós precisamos entender a força do Deus que a gente serve. E é interessante que tem até canções, né, que falam que não existe Deus maior, não existe Deus melhor. Eu acho essa música linda, o Brasil inteiro cantou. Mas, meu irmão, sinceramente, não existe Deus maior ou menor. Não existe, na verdade, outro Deus. Nós servimos um único Deus. Não existe outros deuses, não existe outras situações que as pessoas chamam de Deus, mas nós temos que entender a força, a soberania, que Deus de fato Ele não perdeu e nem vai perder o controle. Jó no capítulo 41, agora no versículo 22, eu quero ler também esse texto que diz assim, olha, tanta força reside em seu pescoço, que o terror vai adiante dele. Eu achei essa versão da NVI, no caso desse versículo, um pouquinho confusa, e eu li outras versões, mas olha o que diz essa outra aqui, olha, no seu pescoço pousa a força. Perante ele, até a tristeza salta de alegria. Olha que coisa incrível. Diante da força
da soberania, do poder de Deus, até a tristeza salta de alegria. Achei isso muito legal, porque, meu irmão, uma das coisas que o diabo vai tentar com todas as suas forças, e eu vejo que ele investe em pessoas melancólicas, pessoas pessimistas, sabe, aquelas pessoas que acontece um probleminha, acontece alguma coisa, aí começa, né? Ah, meu pai, ninguém me ama, ninguém liga para mim, eu estou me sentindo sozinho, ninguém faz nada por mim aqui nessa igreja, pastor Tiago, sabe? Parece que ninguém se importa com o meu sofrimento, o que eu tenho passado. Meu irmão, eu sempre falo para as pessoas, quer perder a minha amizade, seja uma pessoa pessimista, seja uma pessoa que só reclama, seja uma pessoa que não pensa que Deus vai fazer algo. Eu fujo, eu sei que às vezes nós como pastores temos que lidar com todo tipo de gente, mas eu gosto de ter amizade com pessoas que me levam para cima, pessoas que me fazem acreditar no Deus que a gente serve. Olha, pastor, eu sei que está difícil, eu sei que foi um susto, a gente não esperava CTI, a gente não esperava mas olha, Deus está no controle, não há de ser nada, Deus é com a gente, nós vamos viver esse milagre juntos. Meu irmão, eu tenho visto muitas pessoas ficam para baixo, no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de alegria. Olha que declaração impressionante, meu irmão. Ninguém quer ficar perto de pessoas melancólicas, ninguém quer ficar perto de pessoas negativas, pessimistas. E sabe o que eu acho impressionante? Que essas pessoas, os melancólicos, os pessimistas, são pregadores muitas vezes de derrotas, coisas que trazem fracasso à nossa mente, são mensageiros às vezes até do próprio inferno, meu irmão. Nada está bom para eles. E uma coisa que eu acho interessante é que eles choram no fracasso, mas eles são indiferentes no sucesso. Eu acho que pior do que chorar, não chorar no fracasso de alguém, é ser indiferente no sucesso. Porque, meu irmão, aquele que gosta de você, aquele que ama você, aquele que de fato é o seu amigo, eles não são escandalosos na derrota e na vitória, são tipo indiferentes. Sabe, tipo, você tem uma derrota, você tem um problema, eles não choram, não estão nem aí. E aí, para piorar, no meu ponto de vista, você recebe um milagre, você recebe algo sobrenatural, algo impossível, algo de Deus, que você compartilhou em oração, que você falou, olha, cara, era impossível e Deus fez. Ah, legal. Sabe? E eu acho que pior do que não chorar na minha derrota é ser indiferente na minha vitória. Você conta o milagre, você fala das coisas de Deus. Ah, poxa, que bom. Estou feliz, sabe? Que bom, bom para você. As pessoas parecem que não conseguem vibrar com a vitória do outro. Aí eu vejo a quarta coisa que eu quero falar com você. Jó capítulo 22, versículo 29. Quando os homens forem humilhados, e você disser, levanta-os, ele salvará o abatido. Mais uma vez aqui, eu vou para uma outra versão que diz assim, olha, se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde, ou humilhado, o abatido. Você imagina comigo aqui, meu irmão, Jó está dando para nós uma lição de força, de determinação. O que ele está dizendo para nós é que quando alguém disser para baixo, ele vai dizer para cima. Sabe, eu tive algumas experiências assim nessa pandemia. Conversando com um amigo que é um empresário, ele falou para mim, cara, eu não quero demitir ninguém. Eu acho que vai ficar difícil, vai apertar, mas eu não quero demitir ninguém. E ele falou isso para mim com lágrimas nos olhos. Falou, eu não quero mandar ninguém embora. E aí eu pensando, falei, o que eu posso falar, né? Vou orar com ele, mas o que eu posso falar para ele? E eu fiquei ali muito mais ou menos sem saber o que fazer. Então eu resolvi perguntar,
Legal, você não quer demitir ninguém, o que você vai fazer? Ele, amanhã, eu estou entrevistando 2 pessoas. Eu vou contratar 2 pessoas num ramo novo, para uma oportunidade nova. E Deus já me deu uma ideia, que eu vou fazer uma reviravolta na minha empresa. E não só, eu não vou mandar ninguém embora, eu estou contratando 2 amanhã. E Deus vai virar esse jogo. Meu irmão, eu estava ali, eu saí assim vibrando daquele momento, daquela conversa. Não era uma reunião formal, nada disso. Só um bate-papo, uma conversa informal. E ele compartilha com o olho cheio de lágrimas, praticamente, eu não quero mandar ninguém embora. E eu falei, legal, mas o que você vai fazer? Eu vou contratar. Sabe, tipo, todo mundo falando, está indo para baixo. Não, mas vamos para cima. Deus é com a gente. Deus vai dar uma ideia. Nós vamos virar esse jogo. Deus vai mudar esse negócio. Vai ter um checkmate aqui. Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai nos dar o escape. Ele estava dizendo, meu irmão, não me deixe chorar diante do sofrimento. Mas eu não quero chorar. Eu quero chorar, na verdade, é quando chegar a vitória. Eu quero vibrar diante de Deus. E às vezes, meu irmão, já aconteceu isso comigo, eu estava num culto chorando na presença de Deus, ia feliz ali, quieto na minha, chorando, não conseguia conter as lágrimas, e aí chega alguém perto de mim e falou, está tudo bem, Tiago, aconteceu alguma coisa? Josi está bem, você está tudo bem, está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, você não está entendendo, eu não estou chorando aqui de tristeza, eu estou chorando porque o Espírito Santo comoveu o meu coração, tocou na minha mente, na minha alma, meu irmão, é o choro da vitória, que nós vamos colher as nossas lágrimas e vamos voltar chorando na presença de Deus, limpando o nosso passado com as lágrimas das dores que Deus permitiu a gente vencer, porque eu vejo que cada estágio, cada milagre, cada situação, cada cura, cada experiência, meu irmão, nada disso fugiu o controle de Deus, nada disso escapou daquilo que Deus pensa em fazer ou deixar de fazer. Antes de nós programarmos essa série Milagres, Deus já sabia daquilo que você estaria passando nesse mês de outubro de 2020. Deus está no controle da nossa vida. Deus não perdeu o controle da situação. E se nós, em oração, chegarmos até esse lugar de confiança, que é uma luta diária, é um exercício diário, mas quando a gente chega, a gente é renovado. Quando a gente chega, a gente recebe algo, meu irmão, que não tem explicação, é uma graça, um favor imerecido, numa unção que a gente sente que traz paz no meio da situação. E eu, como por ser filho de pastor, quando eu nasci, há 43 anos atrás, meus pais já eram missionários lá no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, em Santana do Livramento, lá onde eu nasci. Muita gente não sabe, mas eu sou gaúcho, E lá eu pude ver, experimentar algumas situações chocantes, marcantes, que me lembram, e até hoje, quando eu lembro, eu fico emocionado. Eu lembro uma vez, muito pequeno, uma situação na igreja, uma senhora, pensa numa senhora envolvida na igreja. Todas as reuniões ela estava lá, todos os cultos ela estava lá. Reunião de oração, ela estava lá. Grupos pequenos, ela estava lá. Tudo que a gente fazia, ela estava lá com um sorriso no rosto, sempre feliz, cantando, vibrando, participando de todas as áreas, na cozinha, seja onde for, ela estava lá. E essa senhora, ela fica acometida de um câncer. E faz uma cirurgia e o câncer volta. E faz outra cirurgia e o câncer volta. Isso tudo em outros lugares diferentes. Até que então ela faz uma outra cirurgia e ela fica com um câncer na língua. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Uma situação horrível, meu irmão. A língua dela foi crescendo, inchando e apodrecendo ao mesmo tempo, ao ponto de não conseguir ficar mais dentro da boca. Uma situação horrorosa. Uma situação que causava pânico em mim, que era criança. Um mau cheiro, uma situação horrorosa. Imagina uma língua podre, grande, que não pode mais ficar dentro da boca. E aí essa mulher, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, não tinha ainda toda a sua família dentro da igreja. E ela orando e pedindo a Deus, salva a minha família. E ela então ali podendo conversar, com muita já dificuldade,
ela fala: minha oração é que a minha família tenha um encontro com Deus. E meu irmão, até que chega um ponto que não tinha mais o que fazer. Então os médicos reúnem a família e eles falam: olha, a última coisa que a gente pode fazer é cortar a língua fora, amputar a língua. Então ela não vai mais conseguir falar. E aí falam isso para ela, os médicos falam isso para ela, e ela com muita dificuldade pede para reunir a família. Reúne toda a minha família que eu vou falar pela última vez. E eu fiquei pensando, eu falei: se fosse eu e você, o que a gente falaria talvez? As suas últimas palavras vão ser essas: reúne a sua família. Você pode não morrer, mas falar nunca mais. E aquela cena forte, chocante, aquela mulher com a língua podre, né, com câncer, para fora da boca. Ela fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Meu irmão, essas foram as últimas palavras daquela mulher. Foi a última coisa que ela conseguiu falar: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu acho que uma das coisas que mais impede a gente de receber milagre, e eu tenho lutado com isso, é a murmuração. Meu irmão, se a gente começar a agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, você vai ver que o milagre que você precisa é muito menor do que você imaginava. Ontem mesmo eu vivi uma situação tensa, eu fiquei preocupado o dia todo, preocupado. 4 horas da tarde tinha uma reunião tensa, e eu preocupado, ia falar com o pastor estava ocupado, ia pedir ele para orar comigo, me dar sabedoria, Deus, dar uma reunião meio tensa, e eu achei que isso ia gerar um problema para mim. E aí eu olhei, o Renato estava em reunião com o pastor Filipe estava ocupado, e eu já tinha falado com a Josi, né, com a minha esposa, de manhã. Eu liguei para ela novamente, faltavam uns 3 minutos para a reunião. Eu falei: amor, ora aí, por favor, eu preciso ter sabedoria de Deus, eu preciso ter graça de Deus aqui nesse momento, e eu estou preocupado. E na mesma hora, meu irmão, a Josi falou para mim assim: Tiago, fica tranquilo, Deus é com você, Deus é com a gente. E com certeza, se Deus fechar essa porta, Ele vai abrir outra. O mesmo Deus que cuidou da gente até aqui, vai continuar cuidando de nós daqui para frente. E meu irmão, se a gente lembrar daquilo que Deus já fez, né, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Comece a declarar a sua fé, comece a entender o tamanho do Deus que você serve, que nada fugiu do seu controle e que você, na verdade, está tendo a experiência de viver mais um milagre, mais um escape, mais uma porta aberta. Deus vai dar um jeito, meu irmão, naquilo que a gente não consegue dar jeito. E eu queria muito, até falei isso com o pastor Filho e o pastor Renato, falei: cara, eu quero orar esse mês por milagre, por cura, Deus vai fazer. Mas o tempo todo orando e pensando sobre essa palavra, Deus falava comigo: na verdade, não ora por milagre, não, eu sei que a série é de milagres, mas vamos levar o povo ao arrependimento, sabe? Gente, nós precisamos essa noite, eu digo eu, você, nós precisamos essa noite pedir perdão a Deus, porque eu tenho certeza que essa palavra não veio só para mexer comigo, sabe? Essa palavra veio para sacudir a gente. Teve áreas da nossa vida que, em vez da gente declarar com fé, em vez da gente acreditar que Deus ia fazer, ontem mesmo eu não murmurei, eu não reclamei, eu estava preocupado sim, mas aquela palavra que a Josi ministrou ao meu coração, falou: olha, fica tranquilo, o mesmo Deus que abriu essa porta pode abrir outra, o mesmo Deus que cuidou vai cuidar. E sabe, eu na verdade, mesmo sem murmurar, eu estava preocupado, mas eu não estava murmurando, mas eu falei: Senhor, me perdoa porque por um momento eu saí desse lugar de confiança, que a gente tem que lutar tanto em oração para permanecer lá.
E eu quero convidar você mesmo aí com a sua cabeça baixada, com a mão no seu coração. Fale com Deus um minuto. Nós não vamos chamar ninguém aqui à frente por causa dos protocolos aqui, mas você também que está na sua casa, fale com Deus agora. Coloque diante de Deus. Peça perdão a Deus. Fala: Senhor, me perdoa, eu tenho reclamado. Situações que não fugiram do teu controle, eu tenho reclamado, eu tenho blasfemado contra ti. Eu quero te pedir, Senhor, me perdoa. Fala comigo, fala com Deus agora. Coloque diante de Deus e renove a sua confiança em Deus. Declare palavras a Ele que fala: Senhor, eu confio em Ti. Tu és um Deus do sobrenatural. Tu és um Deus que não perdeu a batalha, que não perdeu o controle. Nada foge de Ti, Senhor, do Teu controle. A Tua boa mão está sobre nós e o Teu nome será glorificado nessa situação. Deus, muito obrigado. Me perdoa, sê com a gente e faz o milagre do Teu jeito, na Tua hora, que Tu sabes qual é o melhor jeito, Senhor. Pai, se chegou aqui alguém, Pai, oprimido pelas situações, pelas circunstâncias, isso tem levado essa pessoa, Pai, a ser uma pessoa pessimista, uma pessoa negativa, uma pessoa que tem declarado coisas que não agradam a Ti, que não ajudam a ninguém. Pai, em nome de Jesus, queremos nessa hora ser renovados por Ti. Senhor, queremos renovar a nossa mente, o nosso coração, as nossas palavras, o nosso vocabulário. Queremos declarar palavras de adoração, palavras que vão engrandecer, exaltar, enaltecer o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a levar as pessoas para cima quando tudo está indo para baixo. Senhor, certamente nenhum de nós poderíamos passar aquilo que Jó passou se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, Senhor, que manifestado é sobre nós. Senhor, nós Te louvamos essa noite, Te adoramos essa noite. Que possamos ainda, Senhor, nesse restante de mês, nessa série, recebermos sim os milagres que nós precisamos. Mas, Pai, talvez aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que precisa, não é, na verdade, o milagre que a gente precisa, Senhor. Nós vimos isso, Senhor, na Bíblia, quantas vezes Jesus lidando com pessoas paralíticas, antes de curar a doença física, Ele curou a alma. Estão perdoados os teus pecados. Talvez aquela pessoa não entendeu nada olhando para ele, tá, mas e daí? Agora levanta, agora anda, agora vive o sobrenatural de Deus. Mas primeiro a gente tem que tratar uma outra área. Senhor, que seja assim na nossa vida. Que haja cura em nosso meio, Senhor. Que haja milagres, restauração nas finanças, portas abertas, ideias novas, num tempo onde todos estão mandando embora, que a gente venha de fato contratar, expandir, abençoar o Teu reino, continuar vivendo, abençoando, expandindo, abençoando pessoas, Senhor, que é um DNA da nossa igreja, o DNA da visão do nosso pastor. Pai, em nome de Jesus, nos dê a capacidade, não só de vivermos o milagre para nós, mas que possamos compartilhar com outros aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, através de nós e em nós, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, amém. Glória a Deus, meus queridos, que palavra fantástica, tem sido um tempo incrível dessa atmosfera que nós temos vivido aqui, que seja não somente para nós que estamos aqui, mas para você também, para você viver esse novo tempo. Isso que Deus está fazendo são coisas novas e extraordinárias. Venha participar desse tempo fantástico e incrível. Sou Paulo, pastor do Campus Online, e é uma alegria imensa estar aqui para te receber e caminhar com você nesse tempo tão desafiador. Nós estamos aqui para lhe proporcionar um ambiente de transformação de vida, através do amor de Deus. Você pode estar nos acompanhando sempre, através do nosso site, ilanchurch.online. E ali você vai encontrar um chat escrito novo aqui, ou pedido de oração, e entrar em contato conosco. Vai ser uma grande alegria poder estar falando com você, orando contigo. Pode também nos acompanhar através dos canais do Facebook,
e do YouTube. E ali está participando conosco ativamente dos nossos cultos. Mas há também um canal específico e muito especial que é do WhatsApp, o 21 966 35 8309. E ali você pode ligar para a gente ou enviar uma mensagem que poderemos estar falando diretamente com você. Venha fazer parte dessa grande família, família Elan Church, Igreja Luz às Nações, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, cumprir a sua missão. E nós estamos aqui para estar contigo nesse tempo, nessa hora, em nome de Jesus. Amando Deus, amando você, Elan.